Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus com os nossos irmãos, nossos amigos. E quero também pedir aos irmãos, aqueles que se agradar desses feitos, nos dê um like aí, em nome de Jesus, para nos ajudar. Se inscrevam, se assim o desejarem, e irá nos ajudar bastante. Eu agradeço desde já. Quero ler, ligeiros tempo aqui, uma um texto da Bíblia Sagrada. Se encontra em Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5, do versículo 36 ao 42. Eu quero ser sucinto e rápido para não tomar muito tempo dos irmãos. Amém? Meu nome é Manuel, eu sou aqui do estado de Pernambuco, de Jaboatão dos Guararapes. Não é, o capítulo 5, versículo 36 de Marcos está escrito assim. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou ele e a menina, e estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Meus queridos, a gente observa que naquele momento ali, quando Jesus chegou, primeiro ela era filha de um centurião da corte italiana, e ao qual ele foi procurar Jesus para ver. Alguns interceptou ele no caminho e disse que não incomodasse mais ele, porque ela já havia morrido. Quando ele chega lá diante do povo lá que estavam, como está escrito, o pessoal disse que o pessoal tudo chorando, lá aquele maior alvoroço, chorando, pranteando, e Jesus diz: Não chore, ela não está morta, mas dorme. E aquele povo, de repente, se você prestar atenção no texto lido, aquele povo começou agora a rir, sorrir, assim, bem, de uma forma bem, é, como diria aqueles que falam difícil, né? Uma metamorfose, uma mudança radical, porque eles mudaram assim da água para o vinho, de repente nós estamos sujeitos a tudo isso. Estavam chorando, pranteando uma palavra do Senhor, eles começaram a rir. Ô irmãos, nós não somos diferentes. Nós somos isso aí. A gente às vezes está no maior terror, no maior pranto, a gente está numa tristeza tão profunda, tão grande, que tem deles que até criam raízes de amargura. Mas quando Jesus chega, está escrito que até a tristeza salta de alegria, né? Quando Jesus chega, alguma coisa acontece. E quando ele chegou, ele disse uma palavra: Não chore. Ela não está morta, ela está dormindo. Quando ele chegou na viúva de Naim, ele disse essa mesma palavra. Ele disse: Não chore. Mas ele podia dizer não chore, porque ele tem o poder de dar vida, né? E de atirar também. Então ele diz não chore, porque ele estava dizendo a ela: Fique tranquila, ele vai ter vida, porque a vida chegou a ele. Então, queridos, tem coisas que Deus faz que não entendemos e não compreendemos, e às vezes não paramos para meditar naquilo que Deus está querendo trazer para a gente, e a gente não quer parar e traduzir o que realmente Deus está falando conosco. Aí observe que a ninguém ele deixou entrar, a ninguém ele deixou entrar, mas deixou a Tiago, Pedro e João, como no texto lido, ele deixou. Mas é impressionante a mudança do povo. A mudança do povo é impressionante. Aí ninguém deixou entrar. Mas observe que nem todos foram chamados.
para ser rei. Nem todos foram chamados para pastores, não. Porque se todo mundo fosse pastor, quem ia escutar quem? Quem ia ensinar quem? Não é verdade? Quem iria cuidar do templo? Quem iria fazer as outras coisas? Porque em Atos dos Apóstolos também, ali a gente vê na chamada dos diáconos, quando o apóstolo Pedro disse, chamaram para ele servirem as viúvas, e ele disse, não é lícito deixarmos o ministério da palavra para ir servir as viúvas. Constituamos, pois, diácono para servir as viúvas. Então, num palácio, num rei, não só existe rei, tem os súditos também, para poder servir o rei e para poder cuidar do palácio, da guarda, de tudo mais. Tem que ter os outros trabalhadores na obra do Senhor. Na obra do Senhor não só tem só pastores, não. Tem os outros, tem diáconos, tem auxiliares, tem presbíteros, evangelistas, né? Tem as irmãs que fazem a obra. Então observe que ele deixou Pedro, João e Tiago entrar, mas os outros eram 12, só entrou 3. Então a gente parte para a meditação dessa parte. Observe que primeiro, além da mudança do povo, Jesus também não deixou todos entrarem. E quando ele vai ali, que a gente observa quando ele chamou Pedro, João e Tiago, a gente entende que Jesus, para cada um, ele tem um determinado trabalho, cada um diferente do outro. A nenhum ele deu igual, a nenhum ele deu igual. Pedro, a sombra de Pedro curava, mas João foi diferente. João teve a revelação o Apocalipse, que são uma revelação dos últimos dias, né? Ela A revelação de Deus através de João, que veio o Apocalipse, o livro de João, são coisas maravilhosas que traz para nós. E ele trouxe ali todas as coisas dos últimos dias, dos acontecimentos, agora do final, né, escatológico. Ele traz tudo do final agora dos tempos. Ele traz para nós tudo isso aí, o que vai acontecer agora, o que parte deles até, creio que até o capítulo 6 já aconteceram, de Apocalipse, e o que está por vir ainda. Está tudo ali, mas está tudo revelado através de João. Tiago teve o seu ministério também, mas todos, cada um diferente, cada um foi diferenciado. João uma coisa, Pedro outra, Tiago outra coisa. Mas mesmo assim, haviam 12 apóstolos, só 3 entrou. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Porque o que eu quero dizer, isso é bem simples. É que se você analisar a Bíblia, você vai ver que Adonias, no livro de 1 Reis, capítulo 1, se fala ali de quando o rei estava enfermo na cama e ele estava para morrer, mas não tinha passado ainda o reinado para o próximo rei que havia de vir. E quem estava na agulha para ser o rei, o próximo rei, segundo a época, os costumes de lá, seria o primogênito. O primogênito da época era quem? Adonias. Mas Adonias já fizeram festa, mataram boi, ovelha, besta cevada e tudo, convidaram os grandes generais, os sacerdotes e tudo, mas Salomão não convidou, nem o profeta também, né? E o profeta, guiado por Deus, mandou que Betseba, a mulher a Betseba, a mãe de Salomão, fosse falar com o rei. E quando chegou lá, e o rei disse que. E o rei escutou também o profeta, e ele ali mandou chamar Salomão e chamou o profeta de joiada e mandou ele fazer ele subir na mula do rei e mandou ungir ele rei e mandou também andar com ele, puxar na mula do rei e sentar no trono. Porque na época quem devia assumir o trono era Adonias. Mas por que Adonias não assumiu? Porque Adonias ele ia assumir pela lei. Pela lei era o primogênito. E todos os outros já haviam morrido, como Samã, tanto os irmãos mais velhos de Salomão, todos haviam morrido. Até Absalão também havia. Joabe matou ele quando ele queria usurpar, tomar o trono do próprio pai. Ele foi morto. O Joabe, o capitão da guarda de Davi. Então observe que quem reinou foi Salomão. Por quê? Porque havia uma chamada para o reinado por Deus. Deus chamou Salomão. Deus não chamou Adonias.
Deus disse, quem reinará após de ti é Salomão. Aí, se você ver, eu não vou esticar muito, isso que já está ficando muito comprida, né? Então, ele, se você quiser ver isso aí, você vai ver. Você lê Primeiras Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 8 em diante ali, você vai ver que é, Davi falando com o seu filho, na época que Davi queria construir um templo para o Senhor, e Deus disse, não, quem vai construir é Salomão, porque tu derramaste muito sangue. Salomão, teu filho, reinará após ti. Está lá, é uma promessa de Deus, e Deus a cumpriu nos dias de Davi ainda, e Salomão reinou. Então, tudo tem isso. Na época de, para a gente ter uma ideia melhor, na época é, que teve o profeta Elias, na época do profeta Elias, não tinha só uma viúva passando necessidade de passando fome, não. Havia muitas viúvas, mas só uma foi o profeta para a casa dela para trazer provimento de uma de, através de um milagre da parte de Deus para trazer alimento, multiplicar os alimentos ali. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, que quando Deus chama, é diferente. Quando Deus chama alguém para ser para ser um mentor, para ser um instrutor, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser alguém que realmente traz o ensino e cuida das coisas de Deus dentro da casa do Senhor, é diferente. Ele é uma pessoa diferente. A pessoa, seja homem ou seja mulher, naquilo que Deus chamou, é uma pessoa diferente. Não tem por que se esconder, não há por que temer, porque se você vê, quando Deus chama, ele não dá apenas. Tem pessoas que Deus chama e ele vê e Deus chega para ele, às vezes de noite em sonho. Alguém chega e fala e avisa: olha, Deus vai fazer assim, assim, assim. E chega outro e avisa: Deus não manda uma vez só, nem duas, não. Mas chega de madrugada, fala no sonho, através de sonho, fala em visão. Manda alguém dizer nas pregação, no círculo de oração, numa pregação até de um dia normal, de um domingo normal, todos num culto normal, mas Deus sempre fala. Então a gente observa que na chamada de Jacó, por exemplo, Jacó tinha 12 filhos, mas somente um reinou. O Egito foi José, só um reinou. Não eram 12, mas só um reinou. E dominou sobre os outros ainda, até sobre o seu pai e a sua mãe. Se você olhar os filhos de Jessé, o próprio, o próprio profeta, por nome de o profeta que era sacerdote, era juiz em Israel, por nome de Samuel, ele se enganou. Quando entrou Eliabe, ele disse: eis aí o ungido do Senhor. Não, não é esse não. É o outro lado, aquele que ninguém dava nada por ele. Foi o que Deus escolheu. Deus disse: é esse daí que eu quero. Como está escrito, que ele disse também lá em 1 Samuel, ele disse: já me provi de um rei segundo o meu coração, era Davi. Então quem reinou foi Davi, ninguém dava nada por ele. Como a gente muitas vezes pensamos que não temos chance nenhuma porque existem tantas pessoas que têm um neozão no dedo, pessoas que têm doutorado, têm curso superior, né? Bem importante. E às vezes pensamos que a gente não tem chance nenhuma diante daquelas pessoas. Mas é engano, porque cada um de nós, aqueles que vêm pela chamada do Senhor, que Deus chama, e Ele coloca, e Ele diz: olha, tu serás rei. Pode esperar, meu irmão, que você vai reinar. Ainda que seja contra tudo e contra todos, todos fiquem contra você e todos digam que não, mas tem um que vai dizer sim. É esse aqui, ó. Você leia lá no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no 43, Isaías 43, versículo 1, que está escrito assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe o que significa? Ele disse: eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E quando ele manda, meu irmão, ele se responsabiliza. Então vai nessa tua força, como ele disse, como ele disse lá a Gideão, vai nessa tua força, porque não tema,
Não se atemorize, vai na tua força, porque Deus te chamou, Deus já te consagrou, Ele já te disse que tu és dele, Ele já te disse várias vezes. Tu sabe porque essa palavra, tu sabe porque essa palavra está chegando agora no teu coração. Porque Deus já te falou, já te chamou, Ele já mostrou que Ele é contigo, mas tu continua temendo. Deixa de ser medroso, meu irmão, vai em frente e cuide naquilo que Deus colocou na tua mão, que Ele vai fazer por onde tu chega ali, onde Ele mandou. Agora tu tem que começar a trabalhar sem medo, começa a entrar sem medo. Quando Deus te guiar e colocar no caminho, vai em frente e não olhe para trás não, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir o Senhor não. Quando colocar a mão no arado, vai em frente para ver os frutos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau.